Hoje nós vamos ver uma aula da apostila que é bem diferente das outras que a gente viu. Que essa aula, ela não tem teoria. Ela só traz algumas situações, problema, tanto que o título dela é esse mesmo, situações, problema em matemática. Ela traz alguns problemas com números, operações com números mesmo, mais ligado à aritmética, tá? Como tem várias questões do Enem na aula, aí eu resolvi trazer para vocês aqui para a gente poder fazer, tá bom? Então, nós estamos na apostila 6, para vocês acompanharem aí. Apostila 6, frente 5, aula 27. Nessa aula, gente, eu vou fazer as 14 questões para vocês, tá? As 4 questões de sala, mais as 10 questões propostas. Eu acho que vale a pena vocês fazerem essas questões, porque tem várias questões do Enem e é mais ligado à aritmética, não tem uma matéria específica, tá bom? Então, vamos fazer as 14 questões, começando pelas questões de sala, tá certo? Questão número 1 de sala. Uma criança está brincando de montar quadrados com peças com formato mostrado a seguir. Ela possui muitas peças de cor cinza e muitas peças de cor branca. Em determinado momento, havia montado a seguinte sequência. Então, primeiro ela começou com uma peça cinza. Aí depois, num segundo momento, ela estava com 2 cinzas e 2 brancas. Depois, num terceiro momento, ela tinha 5 cinzas e 4 brancas, tá vendo? Então, olha só, ela foi aumentando para a direita. Quer dizer, eu tô considerando que ela foi aumentando para a direita e para cima, né? Porque, olha só, ela tinha essa peça aqui. Vamos supor que essa peça seja essa aqui, ó. Aí, ela colocou na direita uma branca e para cima uma branca. Aí, ela completou aqui para formar o quadrado, né? Ficou um quadrado 2 por 2. Aí, aqui é a mesma coisa, olha. Aí, essa aqui é a primeira peça, olha, como se fosse a primeira peça. Aí, ela acrescentou uma cinza para cá, uma branca e assim vai, formando um quadrado 3 por 3, né? E assim vai. O número de quadradinhos de cor cinza da figura que ocupa o 59º lugar dessa sequência é quantos quadradinhos cinza? Então, vamos ver, gente. No primeiro, eu tenho, olha, vamos pegar aqui cinza e branco. Eu tenho 1 cinza e 0 branco, né? No segundo momento, eu tenho 2 cinzas e 2 brancos. Num terceiro momento, tem 1, 2, 3, 4, 5 cinzas e 4 brancos. Num quarto momento, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cinzas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brancos. E aqui no quinto momento, cinza e branco, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cinzas e 12 brancos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 12 brancos, certo? Então, observe aqui o que acontece, olha só, o que acontece nas posições ímpares. Porque nas posições pares, olha aqui, a quantidade de brancos e cinzas é a mesma, olha. 2 e 8. Na quantidade, 2 e 8. Na quantidade ímpar, a quantidade de branco é 1 a menos do que o cinza, veja bem, é 1 a menos. Tá certo? Aí, se eu quero a 59ª posição, é uma posição ímpar, né? A quinta posição é um quadrado 5 por 5. A sexta posição vai ser um quadrado 6 por 6. A sétima posição vai ser um quadrado 7 por 7, e assim vai, né? Então, na 50ª posição, vai ser um quadrado 59 por 59. Correto? Então, se eu multiplicar 59 por 59, eu vou saber o total de quadrinhos que eu vou ter. Não é isso? Porque vai ser 59 no comprimento e 59 na largura. Então, vamos fazer isso primeiro para a gente ver quantos quadrinhos vai ter ao todo. 59 vezes 59. 9 vezes 9, 81, vão 8. 9 vezes 5, 45. Com 8,
53, 5 vezes 9, 45, vão 4, 25 com 4, 29. 8, 14, vai 3.431. 3.481. Esse é o total de quadrinhos. Aí, gente, a quantidade cinza é um a mais do que branca, né? Então, se eu tirar um aqui, eu vou ter 3.480. Aí, eu vou pegar 3.480 e dividir por 2. Então, vai ficar 14, 7, desce o 8, vai o 0. 1.740. Então, quer dizer que cinza e branco, olha só, cinza é um a mais. Então, branco é 1.740 e branco 1.740 e cinza 1.741, porque cinza é um a mais, né? Aí, então, ela tá perguntando o quê? Na cor cinza. Quantos que eu vou ter na cor cinza? 1.741. Resposta certa é letra D. Questão 2 de sala. A posição de um móvel foi registrada num plano cartesiano em intervalos regulares de tempo. Para os 3 primeiros registros, as posições foram 0, 3, 3 e 9, 6 e 15. A posição do 5º registro será... Então, olha, a posição de um móvel foi registrada no plano cartesiano em intervalos regulares de tempo. Então, quer dizer que a distância vai ter que ser a mesma, né? Para os 3 primeiros, vai ser de 0 e 3. Aí a gente tem que descobrir aqui um segredinho entre esses números, hein? Depois, 3 e 9. E depois, 6 e 15. Então, esse aqui é o primeiro. O segundo aí que eu tenho... terceiro, o quarto e aqui o quinto, né? Tá querendo a 5ª posição. Então, vamos ver o que tá acontecendo aqui, gente. Olha só no X, no eixo X. Tá aumentando de 3 em 3. Então, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 12, né? E no Y, tá aumentando de 6 em 6, né? 3 para 9 dá 6, 9 para 15 dá mais 6, depois mais 15, mais 6 dá 21 e mais 6 dá 27. Então, o 5º registro vai ser no 12, 27. Resposta certa, letra C. Essa é mais fácil do que a primeira, não é, gente? Mais rápida. Questão 3 das atividades de sala. Os jogadores A, B e C estão sentados diante de uma mesa redonda e cada um tem 4 cartas na mão. Então, nós temos 3 jogadores e cada um com 4 cartas. As rodadas do jogo se sucedem da seguinte maneira. Na primeira rodada, A passa uma carta para B. Na segunda rodada, B passa 2 cartas para C. Na terceira rodada, C passa 3 cartas para A. Na quarta rodada, A passa 4 cartas para B. Na quinta rodada, B passa 5 cartas para C. E assim por diante, até que todas as cartas se encontrem nas mãos de A. E o jogo termina. O número de rodadas realizadas nesse jogo foi... então, quantas rodadas para que todas as cartas fiquem com o A? Então, vamos organizar aqui, gente. Vamos fazer assim, ó. Tipo, deixa eu pegar um negócio aqui para ficar mais arrumadinho, né? Fazer uma reta. Porque eu sou muito ruim para desenhar, né, gente? Então, vou fazer uma reta assim que... Ué, era pro desenho aparecer aqui, né? Vai aparecer, não? Ah, tá aparecendo agora. Deixa eu voltar outra aí. Então, são 3 pessoas, né? ABC. Tá demorando pra aparecer, né? Mas tá bom, dá pra gente ter uma ideia aqui como vai ficar. A
Aí, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos separar do A, do B e do C. A, B e C. Tá bom? Aí, aqui, olha, nós vamos colocar quanto que cada um tem, tá certo? O A, o B e o C. Deixa eu trocar aqui, vou colocar o A de cá, o B e o C, que aqui a gente vai numerando as rodadas, tá? Então, vamos lá. Então, na primeira rodada, eles começaram com 4 cartas cada um, né? Então, tava 4, 4, 4. Aí, depois da primeira rodada, que eu quero saber o número de rodadas, né? Então, na primeira rodada, o A vai passar uma carta pro B. Então, o A vai ficar com 3, o B vai ficar com 5 e o C vai continuar com 4. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, e a gente vai ver o que vai acontecer em cada um. Tá bom? Então, vamos lá. Segunda rodada, o B vai passar 2 cartas pro C. Então, aqui vai continuar com 3, vai passar 2 para ele, ele vai ficar com 3, esse aqui vai ficar com 6. Aí, depois o C vai passar 3 cartas pro A. Então, aí o A vai ficar com 6, o B vai continuar com 3. Aí, depois o A vai passar 4 cartas pro B. Então, ele vai ficar com 2, passou 4, ficou 7. Aí, esse aqui vai passar pra cá 5, certo? Aí, ele vai ficar com 2, aqui vai ficar com 8 e aqui continua com 2. Aí, passou 5 pra cá. Aí, agora ele vai passar 6 pro A. Então, ele vai passar, na hora que ele passar 6 pro A, o A vai ficar com 8, ele vai ficar com 2 e o B continua com 2. Agora, o A vai passar 9 pro B. Então, ué, não tem jeito de passar 9, não. A gente passou 6, vai passar 7, né, gente? Então, ele vai ficar com 1, vai passar 7, vai ficar com 9, aqui vai ficar com 2. Aí, agora, o B vai passar 8. 1, passou 8, ficou com 10, e aqui tá com 1. Agora vai passar 9. Então, ele vai ficar com 10, 1 e 1. Na 10ª, vai passar 10. Ele vai ficar com 0, 11 e 1. Vai passar 11, ficar com 0 e 12. E na 12ª, ele vai passar 12 cartas. Aí, esse que vai ficar com 0, não, esse que vai ficar com 12, né, gente? 12 que ele vai receber, esse aqui já tava com 0, e esse aqui agora vai ficar com 0. Então, isso vai acontecer na 12ª rodada. Então, a resposta certa é letra A. Questão 4 de sala. Última questão de sala, gente. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. Então, tá até aqui no desenho. A fita tem espessura de 0,01 centímetros e dá 100 voltas completas. Dado o π é igual a 3,14. Considerando que a cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita. Então, olha só. Na hora que der a primeira volta aqui, gente, vale 3, né? Aí vai aumentar 1 centímetro. Então, a segunda volta é 3,1 o raio, né? 3,01. Como é que é? Vai aumentar? É, 0,01. 3,01. Aí, a próxima volta vai ser mais 0,1 pra frente. Então, vai ser 0,02. E assim vai, certo? Vai aumentando, porque o raio vai aumentando 0,1 centímetro a cada volta, né? Porque é a espessura da fita. O comprimento total da fita é de aproximadamente, qual que é o comprimento dessa fita? Então, veja bem, olha só, gente, o comprimento da circunferência é 2πr, né? Aí, a primeira volta tem raio 3, né? Na hora que a fita que vai ficar aqui grudadinha aqui nesse cilindro, tem raio 3. Então, é como se fosse assim, ó, o comprimento da volta 1 é 2π vezes o raio, que é 3. Aí, na hora que for a segunda volta, o que vai acontecer? O raio vai ter aumentado 0,1, né? Porque da primeira volta, na segunda volta, vai ter aumentado 0,1. Então, vai ficar 2π vezes 3,01. Aí, na hora que for na terceira volta, vai aumentar mais 0,1. Então, a volta, o comprimento, vai ser 2π vezes 3,02. E assim vai até a volta 100, né? Que vai ser 2π vezes
Aí aqui, gente, olha, vai aumentar 99, né? 0,99. Então vai ficar 3, porque começou no 0, 0,1, 0,2, 0,3 até 99, né? 3,99. Aí o que a questão tá querendo saber? Qual que é essa soma? Certo? Aí aqui, gente, ó, aqui vale 6π. Aqui, 3,01 vezes 2, 6,02π. Aí depois é 6,04π. Vai aumentando de 0,02 em 0,02. Então, o que é isso aqui, gente? É uma PA. Aí no último aqui, ó, 3,99 vezes 2 vai dar, se fosse 4, gente, daria 8, né? Então, isso aqui vai dar 7,98π. Ok? Bom, então, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma PA de razão 0,02π. Não é isso? Porque, olha, é 6π. Aumenta 0,02π, vai para 6,02π. Aumenta 0,02π, vai para 6,04π. E assim vai. E o A1, que é o primeiro termo, é 6π. E o N, que é a quantidade de termos que tem nessa PA, é 100. Então, a gente precisa da soma, ok? Na PA, gente, para determinar a soma, a gente precisa saber o último termo, que é o A100. Então, primeira coisa, a gente vai achar o A100. O A100, a gente já tem ele aqui, olha, que a gente já escreveu ele, não é? Então, ele é 7,98π, ok? Aí, agora, nós vamos para a soma de N termos de uma PA. Lembra da fórmula? É o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, S100 é igual a A1, que é 6π, mais o A100, que é 7,98π, vezes o N, que é 100, dividido por 2. Aí aqui, gente, o π é 3,14. Só que eu achei melhor deixar π e depois a gente substituir, né? Pra não ter que ficar escrevendo esse monte de decimal, tá certo? Então, aí aqui vai ficar assim, ó. S100 é igual. 7,98 com 6 dá 13,98. 13,98 vezes 100, gente, dá 1.398. Aí a gente tem que dividir por 2, né? Então, vai ficar 1.398 dividido por 2. Então, 13 por 2 dá 6, sobra 1. 19 por 2 dá 9, sobra 1. 18 por 2 dá 9. Então, vai ficar 699π. Ok? Então, S100 é igual a... Vamos pegar agora o 699 e multiplicar por 3,14. 4 vezes 9, 36. 36 com 3, 39. 24 com 3, 27. 996. 3 vezes 9, 27 vão 2. 27 com 2, 29 vão 2. 18 com 2, 20. 6, 18 vai 1, 14 com 10, 24 vão 2, 10, 19, 1 e 2. Aí, agora, tem que andar duas casas, né? Duas casas. Isso aqui está em centímetro, né, gente? Então, olha, é 2.194,86 centímetros, porque o raio estava em centímetros, só que a alternativa está em metro. Então, tem que multiplicar por 100, né? Então, é 21,94 metros. Então, a resposta é aproximadamente 22. Essa dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Bom, agora vamos ver as atividades propostas. Então, essa é a questão 1 das atividades propostas. Durante uma aula de programação, os alunos construíram um software que exibe o seguinte diagrama. Então, nós temos aqui 1, 4, 7, 10B, 1, 4, 16, 28A.
quando se completa o diagrama de acordo com o padrão, então está dizendo que ele tem um padrão, o software deve calcular a diferença numérica entre A e B, que será igual a... Bom, então a gente tem que descobrir qual que é o segredo aqui, né? Para achar o valor do B e o valor do A e depois calcular essa diferença. Então, vamos ver aqui primeiro na horizontal, olha. 1, depois aqui tem uma setinha, vai pro 4, aqui tem uma setinha pro 7, pro 9, pro 10 e pro B. Aí aqui, olha, do 1 pro 4, gente, somou 3. Do 4 pro 7, somou 3. Então, aqui vai continuar somando 3, olha, somou 3. Então, aqui vai somar 3. Então, o B vale 13. E o A? Como é que a gente vai achar o A? O A, gente, olha aqui, tá multiplicando por 4. Observe aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 4, 28. Então, o A vai ser 10 vezes 4. Então, o A é igual a 40. A questão tá pedindo o quê? A diferença numérica. Então, é um menos o outro, né? 40 menos 13 é igual a 27. Então, a nossa resposta é letra C. Questão 2 das atividades propostas. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1755 e se estendeu até o final de 1765. 11 anos, né, gente? Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número... Em qual ciclo que vai estar? Vai estar no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um ano que comece algum ciclo, né, que está perto de 2101. Ok? Então, olha, o primeiro ciclo, vamos pensar assim, ó, o primeiro ciclo vai começar em 1755. O segundo ciclo vai começar, então, 11 anos depois, 1766. O terceiro ciclo vai começar em 1777, certo? De 11 em 11 anos, para a gente saber quando que ele vai começar. Então, aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar perto de 2101, porque não quer dizer que vai começar em 2101, né? O 2101 vai estar dentro de algum ciclo. Aí, a gente quer saber em que ciclo que é esse. Ah, eu poderia ir escrevendo aqui? Pode, gente, mas pensa bem, olha aqui. As alternativas, é tudo 30 e tantos. Então, você vai ficar perdendo tempo escrevendo até 30 e tantos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2101, tirar o 1755, só pra gente ver aqui mais ou menos, aqui é pra gente ter uma ideia, gente, de quantas vezes a gente vai ter que ir somando 11, somando 11, somando 11, né? Quantos múltiplos de 11 que vai ter aqui dentro. Então, olha, 11 menos 5, 6, 10 menos 6, 4... 11 menos 8, 3. 346. 346 dividido por 11. Então, 34 por 11 dá 3. 33 sobra 1. 34, isso. Desce o 6, 1, sobra 5. Então, presta atenção. 31 vezes 11. 31 vezes 11. Sobrou 5 de resto aqui, olha. Né? Porque eu peguei... 16 dividido por 11 deu 1 e sobrou 5 de resto. Então, 31 vezes 11 é 341, ok? Então, quer dizer que se eu somar 11 31 vezes, eu vou somar 341 no 1755, ok? Então, olha só, somei uma vez, isso aqui eu fiz o 11 vezes 1. Daqui pra cá, eu fiz o 11 duas vezes. Ficou claro, gente? Aí eu tenho que somar o 11 31 vezes. Então, eu vou chegar lá no 32º ciclo, correto? Porque, olha, se eu somei duas vezes, eu cheguei no terceiro. Se eu vou somar 31 vezes, eu vou chegar no 32º ciclo.
Se eu somar 31 vezes, eu vou somar 341. 1.755 com 341 vai dar 6, 9, 10, vai 1, 2. 2.096. Então, aqui vai dar 2.096. O 2.101 vai estar aqui, né, gente? Porque depois do próximo aqui, ó, eu tenho que somar 11. Aí, se eu somar 11 aqui, vai ficar 7, 10, vai 1, 2, 2.107. O 2011, 2.101 tá aqui no meio, não tá? Então, ele tá em qual ciclo? Ele tá no 32º ciclo. Então, a nossa resposta é letra B. Questão 3 das atividades propostas. Em seu artigo Saúde e Doença, o médico cancerologista Drauzio Varela aponta a recomendação do Ministério da Saúde de que a ingestão diária de sal não ultrapasse 5 gramas, quantidade muito abaixo dos 12 gramas que é a média ingerida pelo brasileiro todos os dias. Essa recomendação do Ministério da Saúde é uma meta que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu para 2025. Além disso, o Ministério estima que, para cada grama de sal reduzido na ingestão diária, o SUS economizaria 3,2 milhões de reais por ano. Então, olha só, gente, para cada grama reduzido na ingestão diária. Então, se eu diminuir 1 grama, olha, o consumo é de 12 gramas, deveria ser de 5, né? Mas é de 12. Aí, se eu diminuir 1 grama aqui, passar a ser 11, vai economizar 3,2 milhões por ano, tá certo? Considere que a ingestão média diária de sal no Brasil reduza-se de 12 gramas em 2019 para 5 gramas em 2025, de forma linear, ano a ano. Então, quer dizer que em 2020 vai passar a ser 11 gramas, em 2021, 10 gramas, tá certo? Nesse cenário, o SUS economizaria até o final do ano de 2025 um valor entre... Então, veja bem, o brasileiro, ele consome, ele reduz de 12 em 2019, tá? Então, 2019, vamos colocar os anos assim, ó, ficar arrumadinho, ficar mais fácil de entender. Então, 2020, 2021, porque são poucos, né? Então, dá para escrever 2022, 2023, 2024, 2025. Então, olha só, o consumo em 2019 é de 12 gramas. Ele está dizendo que vai diminuir o quê? Linear. Então, a mesma quantidade a cada ano, certo? Então, vai diminuir. Aí, em 2020, vai passar a ser 11 gramas. Depois, 10, 9, 8, 7, 6. Aí, aqui, gente, olha, em 2012 vai ser... Em 2019 vai ser 12 gramas. Em 2025, é no final, né? É no final de 2025. No final de 2025, eles vão estar consumindo ainda 6 gramas, certo? Então, vai diminuir quanto? Vai diminuir Não, peraí, gente. Reduza-se de 2012 em 2000... Ah, então não vai ser 1 por ano, não, né? Vai diminuir mais do que 1 por ano. Então tá errado aqui, gente, ó. Deixa eu apagar tudo. Tem borracha, gente. Vocês estão pensando que não, né? Contando tudo errado aqui, olha. Eu coloquei como se fosse diminuir 1 grama. Pronto. 1 grama, mas não é. Aqui vai passar a ser 5. Então, quer dizer que em 6 anos vai diminuir 7 gramas. Ok? Então, tá. Quanto que o SUS vai economizar? Ele economiza 3,2 milhões por ano, né? A cada grama que diminui. Aí, gente, pensa comigo. Como que são 6 anos e vai diminuir 7 gramas, 7 gramas em 6 anos? Então, vai ser o quê? De um ano para o outro, vai ter uma diminuição de 7
sextos, certo? De grama, né? Que é 7 dividido por 6. Então, aí, olha só, para eu saber quanto que vai economizar ao todo, no primeiro ano, ele vai economizar 3,2 vezes 7 sextos, né? Porque se fosse 1 grama completo, ele ia economizar 3,2. Mas não é 1 grama, é 7 sextos de grama, é um pouco mais de 1 grama. Aí ele vai economizar 3,2 vezes 7 sextos. No segundo ano, que aí já vai ter para cá, ó, no segundo ano, daqui para cá, ele já vai ter reduzido menos 7 sextos de novo. Então, quer dizer que ele reduziu 14 sextos. Então, quer dizer que ele vai economizar quanto? 3,2 vezes 14 sextos. Aí, no terceiro ano, vai ser 3,2 vezes 21 sextos. E assim vai. Então, o total que ele vai economizar vai ser 3,2 vezes o quê? No primeiro ano, 7 sextos, mais no segundo ano, 14 sextos, mais do terceiro ano, tô aumentando 7 sextos em 7 sextos, gente. 21 sextos, depois 28 sextos, 35 sextos, 42 sextos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Isso aqui vai ser a economia total dele, 3,2 vezes isso. Porque você tem que pensar assim, ó, para cada grama que diminui dos 12. Então, por exemplo, se de um ano para o outro tivesse diminuído 2 gramas, aí ele ia economizar 3,2 vezes 2 gramas, tá certo? Então, vai ficar 3,2 vezes essa soma aqui, que a gente vai ver quanto que vai dar, tá bom? Tá aumentando de 7 em 7, né? Então, olha só. Esse com esse dá 49. Mais 49 mais 49. Então, é 49 vezes 3, que dá 147 sextos. 147 sextos. Aí, eu vou colocar aqui na forma de fração, gente, que a gente vai simplificar, né? 32 sobre 10, 147 sextos. O 32 divide por 6 aqui por 2, né? Vai dar 16 e vai dar 3. O 16 dividido por 10 aqui por 2 vai dar 8 e vai dar 5. E o 147, ele divide por 3. A gente acabou de fazer 49 vezes 3, deu 147. Então, vai dar 49. Então, a nossa resposta é 49 vezes 8, que vai ser tudo que vai economizar, né? 9 vezes 8, 72 vão 7. 32 com 7, 39. 392 sobre 5. Dividir por 5, gente, a mesma coisa aqui. Dividir por 10 e multiplicar por 2, né? Então, vai dar 78,4. Então, nesse período total de 6 anos, ele vai ter uma economia total de 78,4. Então, é entre 75 e 80 milhões. Letra E. Questão 4 das atividades propostas. Pensando em sua futura poupança, Roberto decidiu, no final de janeiro de 2018, investir no mercado de ações, adquirindo 100 ações da empresa VP. Seu plano foi, em cada um dos finais dos próximos 59 meses, comprar 2 ações da mesma empresa a mais do que comprou no mês anterior. Então, ele começou em janeiro de 2018 e nos próximos 59 meses. Então, ele vai fazer isso durante 60 meses, né? Então, durante 5 anos. Logo após a sua última compra, a ser feita no final de dezembro de 2022, que dá os 5 anos, né? Seu investimento resultará em um total de N ações. Supondo que no período considerado não haja proventos que resultem em aumento do número de ações, pode-se afirmar que N é igual a... Então, o que a questão está querendo saber? Quantas ações que ele vai ter, né? Então, olha só, ele vai comprar primeiro 100 ações. Aí, depois, um mês depois, ele vai comprar 102 ações, né? Que vai sempre aumentar 2. Aí, depois, aqui, ó, 2 a mais.
Aí depois ele vai comprar 104 ações. Depois ele vai comprar 106 ações. E assim vai. Certo? O que a gente tem aqui, gente? Uma PA, não é isso? O que a gente sabe sobre essa PA? Primeiro, a gente sabe que o A1 é 100. A gente sabe que a razão é 2, porque tá aumentando de 2 em 2. Ele vai fazer isso 60 vezes, né? Porque 59 meses depois do primeiro. Então, a gente sabe que essa PA tem 60 termos. E a questão tá querendo saber quantas ações que ele vai ter no final. Então, a gente tá querendo achar o S60, né? Que é a soma de todos os termos dessa PA. Então, para a gente calcular o S60, primeiro a gente vai ter que achar o A60. O A60, né? Porque precisa do último termo. No caso da PA, a gente precisa saber o último termo. Então, A60 é A1 mais 59 razões, né? Então, A60 é igual a 100 mais 59 vezes 2. A60 é igual a 100 mais 118. Então, vai dar 218. Aí, agora, a gente calcula o S60, que é A1, formulazinha da soma dos termos da PA. A1 mais A60 vezes a quantidade de termos, que é 60, dividido por 2. Então, S60 é igual a 318, que é 100 mais 218. Aqui a gente pode dividir, né, gente? Dá 30 vezes 30. Então, S60 é igual, repete o zero, multiplica por 3, né? 8 vezes 3, 24, vão 2, 3 com 2, 5, e 3 vezes 3, 9. Então, ao final desses 5 anos, ele vai ter um total de 9.540 ações dessa empresa. Resposta certa, letra D. Questão 5. Hein, gente? O que eu fiz aqui? Questão 5. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Então, ele fez isso nos andares ímpares, né? Pedro, esse foi o João. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos na parte hidráulica e elétrica por João e Pedro. Então, quer dizer que eles repetiram, né, os andares 20 vezes, né? Em 20 andares, repetiu, aconteceu de estar no andar do João e também está no andar do Pedro, ok? Qual é o número de andares desse edifício? Então, olha só, gente. O João, vamos colocar assim, ó, o João vai ser nos andares 1, 3, 5... 7, 9, assim vai, né? 11, 13, vou fazer mais um pouquinho aqui, até o 15. Acho que já dá pra gente analisar. O Pedro é de 3 em 3 andares, então vai ser no 1, no 4, aí mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16, mais 3, 19, né? Mais 3, 22 e assim vai. Certo? Então tá. Aí, vamos pensar. Quantos andares que vai coincidir? Só desses aqui que a gente escreveu. Vai coincidir no 1. Depois vai coincidir no 7. Depois vai coincidir no 13. Então, olha só os andares que eles estão coincidindo, gente. De 6 em 6.
Não é verdade? Então, olha, vai coincidir os dois juntos. Eles vão mexer em quais andares? No 1, depois no 7, depois no 13. Depois vai ser em qual, gente? 6 para frente. No 19, não é isso? Depois 6 para frente. No 25 e assim vai. E eles vão fazer isso em 20 andares. Então, o que nós temos aqui, gente? Eu preciso saber em qual que é o último andar aqui, porque vai coincidir, né, dos dois. Então, o que nós temos aqui? Uma PA, né? Porque não está aumentando de 6 em 6. Isso aqui é uma PA. Então, uma PA de razão quanto? De razão 6. Então, a gente tem o primeiro termo, que é 1. A gente tem a razão, que é 6. E está dizendo que eles vão repetir em 20 vezes. Então, o número de andares que isso vai acontecer vai ser 20. A questão está querendo saber quantos andares que ele tem. Perguntar quantos andares que tem, gente, e está falando que eles vão coincidir no último andar, olha só. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Então, é a mesma coisa de perguntar qual que é o último termo dessa PA, né? Porque vai ser dos dois, o João e o Pedro vão parar nesse andar. Então, o que a gente está querendo achar? Quanto que é o A20? Né? Tem 20 termos, eu quero o A20. Então, o A20 é igual ao A1 mais 19 razões, né? Então, A20 é igual a A1 é 1 mais 19 vezes quantas razões? 19 vezes a razão que é 6. 19 razões, né? Então, A20 é igual a 1 mais 9 vezes 6, 54, vão 5. 6 vezes 1, 6, com 5, 11. Então, A20 é 115. Então, esse prédio tem quantos andares? 115 andares. Resposta certa, letra D. Questão número 6 do Enem. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. Isso no primeiro ano. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Então, vai aumentar 50%, aí no outro ano vai aumentar 50% de novo, 50% de novo, e assim vai. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Então, P é a quantidade que vai ser fabricada no ano T. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que representa o número de unidades produzidas P em função de T para T maior ou igual a 1? Então, quantas unidades vão ser produzidas? Então, veja bem, olha só, gente. No primeiro ano, no T igual a 1, serão produzidas 8.000. Aí, de um ano para o ano seguinte, vai aumentar 50%. Aumentar 50%, gente, é a mesma coisa que multiplicar por 150%. Né? Porque era 100%, vai aumentar 50%, então vai passar a ser 150%. Então, eu vou multiplicar por 150%. 150%, gente, é 1,5, né? Aí, no próximo ano, eu vou aumentar 50% de novo. Então, eu vou multiplicar de novo por 1,5. Aí, eu vou sempre multiplicando por 1,5, certo? Então, esse aqui é no T igual a 1. Aqui vai ser no T igual a 2. Aqui vai ser no T igual a 3. Então, veja bem. Para chegar no T igual a 2, eu vou multiplicar o 8.000 por 1,5. No T igual a 3, eu vou multiplicar o 8.000 por 1,5 elevado a 2, não é? Porque aí eu vou ter que multiplicar por 1,5 e 1,5 de novo. Então, no T igual a 4, vai ser 8.000 vezes 1,5 elevado a 3. Então, no T, vai ser o quê no tempo T? 8.000 vezes 1,5. Olha só, gente, quando aqui é 4, T igual a 4,
que vai ser 3. Quando é 3, é 2. Então, quando é t, é elevado a t menos 1. Então, essa aqui é a expressão que determina a produção no tempo t. Então, a nossa resposta é letra E. Isso aqui é o que? A fórmula geral de uma PG, né, gente? A N é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. É a mesma fórmula, tá? Eu apliquei, foi a fórmula aqui. Questão 7, que também é do Enem, olha, é uma questão do Enem. Fractal é um objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Primeiro, passo 1. Comece com um triângulo equilátero. Então, é esse da figura 1. Passo 2. Construa um triângulo em que cada lado tenha medida do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Então, veja bem. Então, nós temos a figura 1, que é um triângulo normal. Na figura 2, eu vou construir um triângulo em que cada lado dele tenha metade do tamanho do lado do triângulo anterior. Então, quer dizer que aqui, gente, ó, esse lado aqui é metade desse lado aqui, ok? Metade do lado do triângulo anterior. E faça 3 cópias. Aí, presta atenção. Vai fazer 1, 2, 3. 3 desse, que é metade, o lado é metade desse aqui. Tá certo? Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme a figura 2. O vértice aqui, olha, vai coincidir de um triângulo com o outro, aqui vai coincidir dos 2 triângulos e aqui vai coincidir com 2 triângulos. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3, figura 3. Então, presta atenção. Aí, agora aqui, a gente vai pegar esse aqui, ó, e vai dividir no meio, olha aqui. Esse aqui é esse aqui, ó, né? Aí, dividiu no meio, olha. Aí, formou esse aqui, ok? E assim vai. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada é... A figura 4 vai ser o quê, gente? Olha só, aqui não tem 1, 2, 3, 4? Na figura 4 vai ter quantos triângulos aqui, ó? Vai ter 8, não é? Porque eu vou dividir por 2, vou dividir em 2. Então, é como se eu pegasse metade aqui, metade aqui. Então, tá. Então, quer dizer que tem que ter 8. Vamos ver qual figura. Ah, esses aqui não é, né, gente? Essa aqui tá preta no meio, olha aqui que diferente. Essa aqui também não vai ser, né? Aí, olha essa aqui também. Não tem nem... Tá vendo que fica um triângulo maior aqui no meio? Olha, não faz sentido essa aqui. Essa aqui também... Aí, pode ser essa. Uma dessas duas. Tem que ter 8. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, vai ser essa aqui, ó. Tem um ladinho com 8 triângulozinhos, né? Então, a nossa resposta é letra C. Questão número 8. Em uma corrida de regularidade, cada corredor recebe um mapa com o trajeto a ser seguido e uma tabela indicando intervalos de tempo e distância entre postos de averiguação. O objetivo dos competidores é passar por cada um dos postos de averiguação o mais próximo possível do tempo estabelecido na tabela. Suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre 2 postos de verificação consecutivos seja sempre de 5 minutos e 15 segundos. Então, olha, a distância entre 2 postos de verificação seja sempre o tempo previsto, né, para percorrer a distância é de 5 minutos e 15 segundos. E que um corredor obteve os seguintes tempos nos 4 primeiros postos. Então, olha só. De um posto para o outro, gente, a previsão é que de um posto para o outro, ele gaste 5 minutos e 15 segundos. Então, do segundo para o terceiro, 5 minutos e 15 segundos, né? Então, beleza. Aí, a gente tem aqui o tempo previsto, olha, 5 minutos e 15 para chegar no primeiro, aí depois 5 e 15 para frente. Então, vai ser 10 e 30, depois 15 e 45, assim vai, né? Aí, aqui a gente tem o tempo do corredor, olha, ele chegou a 5 e 27, depois 10 e 54 e assim vai.
Caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo, então ele vai gastar o mesmo tempo, né, entre os postos, seu tempo total de corrida será quanto tempo que ele vai gastar ao todo se ele mantiver o tempo que ele tá aqui, sabendo que no último posto, gente, se for de 5 minutos e 15 segundos em 5 minutos e 15 segundos, ele vai chegar lá, o previsto é que ele chegue no último posto 1 hora e 55 minutos, ok? Aí, o que vai acontecer com esse corredor? Só que ele não tá seguindo exatamente em cima, né, gente? Mesma coisa do que tá em cima. Então, eu quero saber o seguinte, quanto tempo que ele vai gastar? Então, vamos lá. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Em cima, tá de 5 minutos e 15 segundos, de 5 minutos e 15 segundos. Aí, no primeiro, na parte de cima, porque eu preciso achar o seguinte, esse último termo aqui, ó, que posto que é esse daqui? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber isso? Quantas vezes eu vou ter que somar 5 minutos e 15 segundos, né? 5 minutos, gente, corresponde a 60, vou colocar em segundos, tá? 60 vezes 5, 300, então 315. Então, eu tô pegando esse primeiro aqui, ó, vou chamar aqui de PA1, tá bom? Então, na PA1, porque é uma progressão aritmética, né? Tá somando sempre 5 minutos e 15 segundos. 5 minutos é 300, então é 315. Então, no posto 1 é 315. No posto 2 vai aumentar 315, então vai para 630. Aí vai aumentar 315, vai para 945 e assim vai. Ok? Até chegar no último posto, que é 1 hora, 55 e 30 segundos. Aí, vamos ver quanto que é isso aqui em segundos? Olha, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 3.600. 55 minutos vai ter 55 vezes 60, né? Que eu vou passar para segundos, gente. Desce o 0, 30 vão 3, 33. Mais 3.300. Mais 30. Então, vai dar 6.930. Então, o último termo aqui é 6.930. Ok? Beleza. Essa é a primeira PA, PA1. A PA2 começa com 5 e 27. Então, 5 é 300, com mais 27, 327. Aí, vai aumentando de 327 em 327. Então, depois vai para 654, depois aumenta 327, 981 e assim vai. Aí o último termo aqui, gente, ó, é o que a gente quer saber, certo? Então eu vou usar a primeira PA para saber quantos termos que tem, porque a quantidade de termos é a quantidade de postos, né? Sabendo essa quantidade, aí a gente vai usar aqui na PA2, tá certo? Então na primeira PA, a gente tem que o A1 é 315, a razão é 315 e o AN é 6.930. Aí eu vou achar o N, ok? Então vai ficar 6.930 é igual a A1 315 mais N menos 1 vezes a razão, que é 315. Então, 6.930 menos 315 dá 6.615 é igual a N menos 1 vezes 315. Aí, vamos dividir 6.615 por 315. Divisão aqui vai dar exata, tá, gente? Que vai dar 2, que dá 630, sobra 31, 21. Então, o N vai ser, o N menos 1 é 21, então o N é 22. Agora, a gente vai usar esse N na segunda PA, para poder achar esse termo aqui, que vai ser o A22, né? Então, A22 vai ser igual a A1, que é 327, mais o N, que é 22, N menos 1, então 21, vezes a razão, que é 327. Então, A 22 vai ser igual a 327 vezes 22, né? Então, 327 vezes 22. 2 vezes 7, 14, vai 1, 5,
6, repete, 4, 5, 6. 4, 9, 11, vai 1, 7. 7.194. Aí, 7.194 corresponde a quantas horas, né? Quantos minutos? Bom, 1 hora, gente, é 3.000, porque esse aqui tem segundos, né? 1 hora é 3.600 segundos. Então, 7.200 segundos são 2 horas. Aqui, então, a gente não chegou em 2 horas, né? É menos que 2 horas. Menos que 2 horas, quantos segundos? 6 segundos a menos. Então, vai ser 1 hora, 59 minutos e 54 segundos. Faltou 6 segundos para completar 2 horas. Então, a nossa resposta é letra C. Questão 9. A primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em Atenas em 1896. E a última ocorreu em 2016, no Rio de Janeiro. Por causa das 2 grandes guerras mundiais, houve interrupção dos jogos nos períodos de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Aconteceu uma edição comemorativa das Olimpíadas em 1906, na cidade de Atenas. Os Jogos Olímpicos ocorrem de 4 em 4 anos. Com base nas informações dadas, qual é o número total de Olimpíadas efetivamente realizadas desde a primeira edição? Bom, então as Olimpíadas, gente, elas acontecem em anos múltiplos de 4, né? Porque 2016 é um ano múltiplo de 4 e é de 4 em 4 anos, então vai ser sempre nos anos múltiplos de 4. Então começou em 1896. Aí depois o próximo ano, 1900, de 4 em 4 anos. Depois 1904. Deixa essa aqui por enquanto, tá, gente? Depois a gente pega essa aqui que foi uma edição comemorativa. Depois em 1908 e assim vai, de 4 em 4 anos. Até 2016. Ok? Então tá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver quantos termos que tem aqui nessa PA, porque aqui é uma PA de razão 4, não é verdade? Olha, tá sempre somando 4. Somando 4, somando 4 e assim vai. Então nós temos uma PA de razão 4, só que aí depois a gente vai tirar nos anos que tiveram guerra, né, que não teve Olimpíada, e aumentar o ano de 1906, que foi uma Olimpíada extra, tá bom? Então primeiro eu vou achar quantos termos que tem aqui. Então a gente tem o A1, que é 1896, nós temos o AN, que é 2016, e nós temos a razão, que é 4. Aí nós vamos achar o N, ok? Então tá, então vai ficar 2016, a N é igual a A1, que é 1896, mais N menos 1 vezes a razão. 2016 menos 1896 dá 2016 menos 1896. 0, 2, 1, pronto. 120, então 120 anos. 120 é igual a N menos 1 vezes a razão, que é 4, né? Então, N menos 1 é 30, que é 120 dividido por 4, N é igual a 31. Ok. Aí, gente, de 1914 até 1918, teve Olimpíada no 1916, porque lembra aqui, ó, o ano que teve Olimpíada são os anos múltiplos de 4, né? Para eu saber se o número divide por 4, você olha os 2 últimos algarismos. Se os 2 últimos algarismos formaram um número que divide por 4, esse número também divide. Então, 1914 não divide por 4, porque 14 não divide. Agora, 1916 divide, porque fica 16. Ok? 16 divide por 4. Então, eu tenho que tirar o ano de 1916, que não teve Olimpíada. De 1939 até 1945, tinha que ter Olimpíada em 1940, que é múltiplo de 4, não teve.
Em 1944, que é múltiplo de 4, também não teve. E eu tenho que somar o ano de 1906, que foi a Olimpíada Extra, certo? Então, 31, eu tenho que tirar 3 Olimpíadas que não tiveram, aí eu daria 28, só que eu tenho que somar uma, então 29. Então, quantas Olimpíadas ocorreram? 29 Olimpíadas. Então, a nossa resposta é letra E. Questão número 10, última questão. Uma questão do Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. Então, o crescimento está sendo o mesmo a cada ano. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas, que é produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, nós temos aqui a projeção para cada ano. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida de 2012 a 2021 será a quantidade total, gente. Então, olha só. De um ano para o ano seguinte, tá aumentando a mesma quantidade, né? Então, 50,25 para 51,5 aumentou 1,25. Então, de 51,5 para 52,75 aumentou mais 1,25, certo? Então, nós temos aqui uma PA de razão 1,25. Então, o que a gente tem a respeito dessa PA? O primeiro termo é 50,25. A razão é 1,25. Quantos termos que tem essa PA? Eu quero saber de 2012 a 2021. São 10 anos, né? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 10 anos. Então, essa PA tem 10 termos. Aí, tá pedindo a soma dos termos dessa PA. Então, a soma dos 10 termos. Então, primeiro, o que a gente vai ter que achar? O A10, que é o A1, 50,25, mais o N é 10, N menos 1 vai dar 9, vezes a razão, que é 1,25. Então, A10 é igual a 50,25 mais 1,25 vezes 9. 45 vão 4, 18, 22, 11, 11,25. Então, a 10 é igual a 61,5. Aí, agora a gente acha o S10, que é o A1, 50,25, mais o AN, 61,5, vezes N, que é 10, dividido por 2. Então, S10 é igual. 50,25 com 61,5, gente, é 111,75, né? 111,75 vezes 10 dividido por 2. Então, dá 1.117,5, né? Multipliquei por 10, gente, ó. Dividido por 2. Então, 1.117,5 dividido por 2 vai dar 558,75. Metade, né, gente, ali. Tá bom? Então, a nossa resposta é letra D. Bom, com essa questão, nós encerramos essa aula e qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Bons estudos!